Então, agora de seguida, vamos ter o Sensei John DeCarli, não vai poder estar em direto connosco, mas com muito carinho e com muita gentileza, na quinta-feira tivemos a fazer uma entrevista que ele fez questão também de, com carinho, estar aqui presente no nosso seminário. Portanto, nós vamos colocar aqui a palestra e depois algumas questões que vocês queiram, passem para nós, que eu farei chegar ao Sensei e depois partilharei convosco, está bem? O Sensei John DeCarli tem uma história muito grande, ele é engenheiro agrónomo, mas tem já um estudo muito grande do Reiki. Ele preocupou-se, inclusivamente, de ir à origem, ir ao Japão. Alguns dos mestres são japoneses. Edita livros há mais de 20 anos. Portanto, nós temos cá em Portugal um grande universo de livros onde nós podemos consultar e aprender e refletirmos cada vez mais sobre o que é esta filosofia e terapia de Reiki que nos pode trazer o bem-estar e a recuperação da nossa saúde. Portanto, eu vou pedir aqui ao colega Sérgio que coloque então aqui o vídeo, por favor. Eu quero que me digam, se me podem dar o feedback, se estão todos a ouvir muito bem. Muito boa tarde, quero desde já agradecer ao Sensei Johnny esta oportunidade de estar aqui connosco neste seminário. Fico muito feliz por estarmos aqui agora juntos. O tema que, portanto, levámos este ano ao seminário trata-se do Reiki e da espiritualidade. Como é que o Sensei, com um caminho tão longo que veio da engenharia agrónoma, vê a responsabilidade da espiritualidade em cada um de nós? Muito bom dia, boa tarde para vocês de Portugal, bom dia aqui para o pessoal do Brasil, para quem nos escuta. Antes de começar a falar sobre o tema, a gente começa sempre agradecendo, né? Agradecendo a Deus pela vida, pela essa oportunidade que nós estamos tendo de expandir nossas consciências. Quero agradecer ao Sensei Usui. Esse ano de 2022, no mês de abril, nós estaremos empreender um período de meditação no mês de abril, vindo a receber essa ativação diretamente do Criador, conforme Einstein pregava que Deus não escolhe pessoas capacitadas, Deus capacita os escolhidos. Eu sei quem me iniciou no Reiki, mas quem iniciou Mikao Sui? Ele foi capacitado diretamente pelo Criador. E o Reiki, né, ao contrário do que nós líamos no primeiro momento, há muitos anos atrás, o Reiki não é uma prática milenar, com 125 poemas, com os princípios, com os símbolos. O Reiki é uma prática que está completando 100 anos. E agradeço a Deus, agradeço ao Sensei Usui, agradeço ao convite, à Associação Portuguesa de Reiki Monte Kurama, na figura do presidente e amigo, João Magalhães e sua esposa Silvia. Agradeço a Paula Castella, amiga muito querida também, que dirige o Núcleo de Lisboa. Agradeço aos meus alunos que acreditaram em mim e a toda a comunidade reikiana. E começamos um ano um pouco frustrados, que tínhamos a expectativa de ir ao Japão. Nós estivemos no Japão no ano de 2018, acompanhados de um grupo de 44 professores de Reiki, subimos o Monte Kurama. Foi uma experiência fantástica. E nós havíamos combinado com as mesmas pessoas de irmos agora no ano de 2022, em gratidão, para homenagear e agradecer o Sensei Usui, né, pela sua obra, pela sua descoberta, e deparamos com essa pandemia, com essa nova onda, o Japão agora de fronteiras fechadas. E confesso que eu fiquei um pouco triste, e meu coração encheu de alegria quando Paula Castella me formulou o convite para que eu participasse desse seminário. Se não podemos nos reunir de forma presencial,
graças a Deus, a gente pode fazer essa reunião online. Então, estou muito feliz de estar aqui, muito grato pelo convite. Hoje é quinta-feira, eu não estou falando com vocês online. Hoje são 3 de fevereiro de 2022. Vocês estarão me ouvindo daqui a 2 dias. E essa é uma das belezas e das maravilhas da tecnologia. No sábado eu já tinha compromisso, né, que é o dia que teremos o simpósio. E estamos aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Eu gosto muito de falar sobre o Reiki, mas eu sei que existem outros palestrantes também. Fiquei muito feliz que eu vi que foram escolhidos com muito critério, gente realmente que entende dos temas que serão abordados. Minha filha Juliana vai estar lá, e vários outros que eu considero verdadeiros gigantes do Reiki. Então, parabéns pela escolha dos palestrantes. E a primeira pergunta, Paulo, é quanto tempo eu tenho para Uma falar hora, sobre mas uma poderíamos estar hora? dias inteiros a falar e ouvi-lo. Porque é um assunto tão abrangente que a gente poderia falar o dia inteiro sobre o É reiki e a mesmo, é mesmo, é espiritualidade. Então, mesmo. nós temos que ir direto ao assunto, tá? Para falar sobre o reiki e a espiritualidade. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre esse tema. É um tema extremamente interessante que toca o coração de todos nós. Mas, como é a minha opinião, e tem outras pessoas que têm opiniões, e eu venho do mundo acadêmico, eu entendo que a melhor maneira de nós abordarmos esse interessante tema é nós seguirmos o caminho da ciência, né? A ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Então, eu venho do mundo acadêmico. Aqui no Brasil, no Portugal não é diferente. Um jovem, para se graduar na universidade, ele precisa fazer um trabalho de conclusão de curso. As pessoas que seguem estudando, alguns vão pelo caminho do mestrado, do doutorado, a tese de mestrado, doutorado. Quando nós colocamos uma informação, nós temos que citar a fonte. Então, eu prefiro, nesse tema, que é até um pouco polêmico, que a gente desenvolva a nossa conversa em cima de informações que a gente tenha uma origem, tá? Então, eu fico à sua disposição, Paula, para que você me formule perguntas sobre o tema Reiki e espiritualidade. Estou à sua disposição. Você está sem som, viu, Paula? Você está sem som. Estas tecnologias, de vez em Ah, quando. sim. Primeiro quero também agradecer desde já, de fundo do coração, a oportunidade de estar aqui connosco, para abordarmos um tema assim tão abrangente, não é? O Reiki acaba por nos transformar, assim como Mikao Usui dizia, não é? Que nós podíamos realmente fazer a cura em nós e na cura no mundo. Esta citação tem muito a ver também com a espiritualidade individual de cada um de nós. Onde é que consegue aqui integrar tanto estas citações que o Reiki e a arte convida à nossa felicidade? Com certeza, Paula. A gente escuta muito falar, não só no Brasil, como em Portugal e outros países, que fulano, beltrano é um ser evoluído espiritualmente. A gente escuta muito isso. E, na verdade, todos nós somos criados pela mesma fonte, pelo mesmo Deus Criador. Espiritualmente falando, nós somos semelhantes. A diferença entre as pessoas está no nível de expansão de consciência, no nível de consciência de que aquelas pessoas se encontram. Então, é importante que a gente caminhe abordando esse tema sobre o Reiki e a espiritualidade dentro dos documentos que nós temos oficiais. Nós sabemos que Jesus fez história passando pelo nosso planeta, mas que Jesus não deixou nada escrito de próprio punho. Sabemos que Buda fez história e também não deixou nada escrito de próprio punho. Sabemos que o Sensei Usui fez história e ele também não deixou nada escrito de próprio punho. Isso é uma pena.
Então, nós temos pouquíssimos documentos oficiais que tenham credibilidade com relação ao Reiki. Mas os poucos documentos que nós temos disponíveis, eles fazem versão e um link entre o Reiki e a espiritualidade. Então, eu mandei para você agora pelo teu WhatsApp, Paulo, eu não sei se você vai editar essa nossa palestra, para que você coloque aos nossos ouvintes, aos reikianos, à comunidade, alguns trechos que eu separei dentro da minha pesquisa, que estão nos meus manuais de ensino. Então, existe um manual que o Sensei Usui entregava. Esse é um manual oficial que é denominado Reiki Ryoho Rikei, onde estão os Estou a ver aqui, Sensei, estou a ver aqui neste momento. Tá. Então, esse Rikei quer dizer manual. Reiki, nós trabalhamos com a energia do universo, Ryoho, Rho técnicas, Ryo terapêuticas. Manual das técnicas terapêuticas que fazem uso da energia universal. Então, o nome do manual, do documento, que era entregue, era utilizado pelo Sensei Usui, isso nós temos informações oficiais, é esse documento. E o Sensei Usui, nesse documento, ele dizia o seguinte, foi uma entrevista que ele concedeu, e nós temos acesso a essa entrevista. Com a energia do método Reiki, método caminho, métodos caminho seguro, o Reiki é um método, tá? O coração, na verdade, os japoneses chamam de kokoro, é o coração espiritual, é o Anahata Chakra, não é o coração que bomba o sangue. Se torna semelhante a Deus ou Buda. Olha que interessante. Isso foi falado pelo Sensei Usui e está na entrevista dele, trazendo felicidade para si mesmo e para terceiros, dizendo que o método Reiki nos joga no chakra do coração, que é um chakra que não tem ego, ele só tem sentimento, tem amor, tem humildade, tem tolerância. E o Sensei Usui dizia que o nosso coração se torna puro, semelhante ao coração do Criador, de Deus e de Buda. Na verdade, Buda, ele se refere a um ser iluminado. No Japão, eles denominam de Satori, tá? Na Índia, Nirvana, ou iluminação. O nome de Buda, na verdade, era Siddhartha Gautama. Então, o Sensei Usui, ele pregava, isso está na entrevista dele, que o método Reiki é um método de transformação do ser humano para melhor. Temos um segundo documento, tão logo o Sensei Usui, ele fez a sua transição, que foi em 1926, descobriu o Reiki em 1922 e 4 anos depois ele veio a desencarnar. Então, o Sensei Usui desencarnou e a organização que ele fundou, que foi a Usui Reiki Ryoho Gakkai, ela foi assumida, quem assumiu a presidência foi um almirante, que foi o almirante Jusaburo Ushida. Isso motivou a saída do Sensei Hayashi da organização, criando a sua própria escola. E coube a esse almirante, o almirante Ushida, que foi o segundo presidente da organização, o primeiro foi o fundador, que foi o Sensei Usui, ele redigir o texto que está naquela grande pedra, que é um monolito, mono, lito, pedra, onde estão as cinzas da cremação de Mikao Usui, que é o memorial. E nessa tradução, que ela foi divulgada no Ocidente pela primeira vez no meu livro em 1998, Reiki, a terapia do terceiro milênio, ela já estava publicada em japonês moderno pelo Sensei Doi Hiroshi, que me deu aula. Então, lá no memorial está escrito o seguinte, que foi escrito pelo presidente da organização. Mikao Usui, ele coloca ele, começou de um modo novo, quer dizer, Mikao Usui é o descobridor, não tem essa história dele ser o redescobridor. Sim, que muitas vezes se ouve disso. É um método novo, ele tem 100 anos, está escrito lá, que ele começou de um modo novo, um método. O que é que preconiza o método? Funcionar com todas as pessoas. Então, se vierem 100 alunos se matricularem num curso de nível 1, os 100 terão transformações positivas na sua vida. Não existe essa possibilidade do Reiki não funcionar
com uma pessoa, com outra, desde que a pessoa faça uso. Então, está escrito lá. Ele começou de um modo novo, um método de aperfeiçoar o corpo, quer dizer, o corpo, ele se torna um corpo mais saudável, a parte hormonal, o funcionamento das glândulas, o funcionamento dos órgãos, pressão arterial, sistema imunológico. Então, o corpo ele se fortalece. E o espírito. Então, fica muito claro aqui, aperfeiçoar o corpo e o espírito. Então, quando nós falamos em aperfeiçoar o espírito, nós fazemos um link nesse segundo documento entre o método Reiki e a espiritualidade. Fica muito claro, baseado na energia Reiki do universo. Então, queria te pedir também, Paulinha, se você tiver alguém que possa te ajudar na edição desse vídeo, eu te mandei aqui pelo WhatsApp esse trecho que está no memorial, para que quando eu estiver falando, você coloque para que as pessoas entendam que nós estamos recorrendo a documentos oficiais. Temos um terceiro documento, e esse terceiro documento eu sou muito grato ao João Magalhães, meu amigo, né? Eu tenho uma história com o João, eu fui lançar um livro muitos anos atrás, talvez há quase 20 anos, não chega a 20, mas quase isso. Trabalhei muitos anos em Portugal, tenho um amor muito grande por Portugal, uma gratidão muito grande, adoro a beleza natural do país, a gastronomia, a alimentação, como se come bem, os vinhos, e principalmente o povo português. Eu praticamente estou um pouco pré-aposentado. A minha alegria, você foi no curso onde eu agradeci e eu encerrei a minha atividade de ensinar o Reiki na Europa, que foi na cidade de A Corunha, na Espanha. Eu anunciei que Rita e eu estávamos cansados, não parávamos em casa, que nós iríamos dar um curso fechando esse ciclo, e para minha alegria, você foi minha aluna. Você foi um pânico total. Eu dizia à Juliana, não é, que somos muito amigas, como é que é possível? O pai não pode fazer isso. E pois é. E aí eu sabem que eu encerrei a minha atividade profissional para ensinar, né? Sigo escrevendo livros, que eu pretendo ainda publicá-los em Portugal. Esse livro foi escrito durante a pandemia, e a Johnny DeCarli Responde. Há, inclusive, um capítulo que eu falo sobre o Reiki e a espiritualidade. Quando veio essa história da pandemia, que fica em casa, que eu não podia sair de casa, eu falei, o que eu vou fazer? Vou escrever um livro. E, na verdade, escrevi 2 livros. Um no ano de 2020 e um no ano de 2021, que é o Karuna Universal, que sai a semana que vem. O vínculo com Portugal hoje é muito forte. Eu seguirei indo a Portugal, porque a minha filha mais velha, que modificou a minha vida, que será palestrante, que é a Juliana, ela foi viver, o universo conspirou para que ela fosse viver em Portugal. Então, ela divide o tempo entre Extremoz e o Fundão, e meu genro, o Cleiton, e meu netinho, né, o Lorenzo, moram em Portugal. Então, eu, como avô, né, que morro de amores pela minha família toda, uma vez por ano, pelo menos, eu vou a Portugal visitar a minha família. Mas não é só a minha família, eu tenho alguns amigos que são muito queridos, que estão no meu coração. Entre essas pessoas está você, Paula. Você sabe que eu não vou a Portugal sem ir ao seu espaço, sem te dar um abraço. Eu sempre vou pessoalmente, não tem nada de WhatsApp. Eu também não vou a Portugal sem ligar para o João, e nem que seja um almoço lá no Shopping Colombo, que ele é muito ocupado, de meia hora, 1 hora, para dar um abraço nele. Eu tenho alguns amigos muito queridos. Então, seguirei indo a Portugal. Tenho dito aos meus alunos que toda a minha pesquisa agora, que norteiam a minha atividade literária para escrever os livros, está baseada no Japão. Sou muito grato aos professores canadenses, americanos, europeus, na Argentina, que me ensinaram, me colocaram nesse caminho. No Brasil, a doutora Claudete França. Mas hoje eu estou agora escrevendo de uma forma mais avançada, estou procurando pesquisar, e eu tenho dito aos meus alunos, muitos irão me escutar, que eu continuo, sim, indo aos congressos, mas congressos em Portugal. Por que os congressos em Portugal? Porque a Associação Portuguesa de Reiki
ela se baseia em atividade científica. E eu acredito muito na ciência. Eu prego que a ciência é o caminho de se chegar a Deus pela razão. Então, eu estive nesse congresso que aconteceu no Algarve, que foi uns meses antes da pandemia, foi no finalzinho do ano de 2019, eu estive com vários alunos meus. Só não tenho ido em função dessa limitação da pandemia. Mas a gente segue firme. E, num dos congressos, por que eu toquei nesse assunto? Inclusive, minha mãe estava presente, que foi em Lisboa, João Magalhães me entregou um documento. E eu, quando peguei esse documento, as minhas mãos começaram a vibrar e começou a sair reiki. Eu falei, mas que é isso? Ele falou, a gente está pesquisando, estamos traduzindo, mas é uma coisa muito importante. Temos, inclusive, uma fotografia. Eu terminei a minha palestra, João Magalhães colocou nas minhas mãos. Imagina, japonês, eu não sabia nem qual era a parte de cima daqueles ideogramas. Mas eu senti que era uma coisa importante em função da energia. E mandei traduzir aqui no Brasil. João Magalhães também mandou traduzir. Soubemos que alguns australianos mandaram traduzir. E a tradução foi para o inglês. Nós sabemos que é um idioma que tem um pouco mais de limitações comparado com os idiomas latinos, então eu preferi fazer uma tradução juramentada no Brasil e culminou com um livro, né? Um livro que eu agradeço muito a esse documento, ao João, que é As Respostas da Usui Reiki Ryoho Gakkai. E esse documento, que o João me entregou, é um dos documentos oficiais, que ele é denominado Reiki Ryoho. O primeiro documento é o Rikei, esse é no Shiori, que é como se fosse apostila. Um é manual, outro é apostila. E esse documento ele se tornou público no ano de 1974. Havaio Takata ainda estava viva, que ela veio a falecer no dia 12 de dezembro de 1980, e era um documento oficial da Usui Reiki Ryoho Gakkai para o ensino do método Reiki. E quem escreveu, quem materializou, foi um mestre da Gakkai chamado Koshiro Fukuoka. E ele escreve o seguinte, tá? Isso, tradução juramentada. Os membros da associação, que é a Associação Usui Reiki Ryoho Gakkai, ao cumprirem os 5 princípios do Reiki, obtêm um avanço no aperfeiçoamento espiritual. Isso está escrito no manual. Então, o método, ele nos transforma positivamente a nível de consciência e a nível espiritual. E eles seguem aqui, tornando eficaz essa energia Reiki inata. A energia está desde a criação de Deus no universo. Congênita. Além disso, manifestam admiravelmente o seu efeito porque realizam as melhorias da mente e do corpo. Quer dizer, a maneira de pensar, pensamentos positivos, você vai ter boas emoções, não sentir raiva, não se preocupar, e o corpo vai funcionar melhor. Ou seja, o Reiki também é uma terapia, é uma filosofia de vida. As suas e as outras, e as dos outros. Quer dizer, podemos tratar os outros. Então, buscam continuar a elevar e melhorar a eles mesmos, quer dizer, o autotratamento, acumulando treinamentos e experiências, tornando-se pessoas mais competentes, ou seja, até para trabalhar, com maior capacidade espiritual, a fim de serem capazes dessa realização, e eles terminam assemelhando-se aos deuses. Não tem ego, que são seres, tá? Que já não precisam, né? Que são os mestres ascensionados, são os bodhisattvas, de acordo com, no Japão seria Kanon, Bosatsu. Sem ego espiritual, verdade, não é? Kuan-Yin, e na nossa visão católica, cristã, seria Nossa Senhora, a mãe de Jesus, né? Tem uma citação que eu gosto muito também, que nos remete ao nosso tema, sabe, Paula? Isso já sou eu escrevendo, mas eu fiz uso de uma citação, que eu gosto muito de Albert Einstein. Ele foi
a personalidade considerada por duas das maiores revistas científicas internacionais como a personalidade do século passado, como a pessoa que mais modificou positivamente a humanidade. Eu acho que em toda a história, né, eu como sou muito ligado aos ensinamentos de Jesus, apesar de ser iniciado no budismo, eu tenho Jesus como a minha bússola, né, o meu farol. Então, eu creio que em toda a história da humanidade tenha sido ele. Mas, de acordo com essa revista científica, no século passado, foi Albert Einstein. Então, isso é uma citação minha, que haverá época em que a humanidade, todos nós, mais de 7 bilhões de habitantes, se unirá. Porque as religiões, na verdade, Paula, elas separam as pessoas. As pessoas divergem através das religiões. Agora, o que une a humanidade e as pessoas é a espiritualidade. E o Reiki é espiritualidade. E eu pude perceber, ao longo de 27 anos que eu ensino o método Reiki, que o Reiki, como uma atividade espiritual, ela funciona como se fosse o método Reiki, como uma argamassa, um cimento que une tijolos que dificilmente se uniriam numa outra situação. Então, a gente consegue reunir numa escola de Reiki, numa sala de aula, num grupo, numa organização, pessoas de diferentes religiões, pessoas de diferentes crenças, etnias. Então, isso é a importância da espiritualidade. Reiki e espiritualidade. Porque a espiritualidade, ela une as pessoas, enquanto as religiões, elas separam. Eu conheço pessoas muito próximas a mim que são dogmáticas, né? Fazem parte de religiões, e elas acham que fora daquilo não há salvação. E eu, quando começo a conversar com essas pessoas sobre os ensinamentos e coisas que o Reiki prega, uma pessoa dessas muito próxima, que é a minha secretária Ivone, ela fala: seu Johnny, o senhor ainda tem chance de se salvar. Ela entende que eu só vou me salvar se eu for iniciado na religião dela. E, na verdade, não é isso. Não é isso. Então, o Reiki, como atividade espiritual, ela une as pessoas. Então, eu coloco aqui: haverá época em que a humanidade se unirá, como já fez em outras eras, porque Jesus não era cristão e Buda não era budista. Eles pregavam o amor. E toda energia de cura, obrigatoriamente, é uma energia de amor. Na medicina, a humanidade já foi unida na medicina, na ciência e na religião. Porque existia uma única religião no passado, que era a religião pregada por Jesus, que era o amor, por Buda e por outros líderes espirituais. E eu coloco aqui, nesse livro que eu mostrei para vocês. Sem dúvida, o método Reiki terá grande importância para que a humanidade alcance sua plenitude. E eu termino nesse livro dizendo: disse Albert Einstein, por isso que eu comecei falando dele, a religião do futuro. Einstein morreu em 1955. Então, a religião do futuro, o Reiki já existia. Será cósmica. Quem falou isso foi Albert Einstein. A religião do futuro, porque religião separa, espiritualidade não separa. Então, ele disse que a religião do futuro seria cósmica. E nós trabalhamos com a energia primordial cósmica, tá? E transcenderá um Deus pessoal, evitando os dogmas e a teologia. Eu acho muito bonita essa citação de Einstein. Mandei para você pelo WhatsApp. Vou pedir que você coloque também na minha palestra. Já verifiquei as citações todas que mandou. Eu vou pedir todas quando tivermos a passar. Que agregam, que vão corroborar, que vão ajudar as pessoas a entender essa ligação, o tema desse seminário. Então, eu estou muito feliz, tá, Paula? Estou muito feliz com a iniciativa da associação. Eu sei que você não toma decisão nenhuma sem consultar o chefe, o criador da associação, que é o João, que é meu amigo. João me escreveu em privado, que ele sabe que eu sou ruim de aceitar convite online, eu gosto de contato presencial.
Mas ele me escreveu agora em janeiro, e falando, né, da sua iniciativa, desse seminário, eu falei, João, a Paulinha é minha amiga, e eu sou muito grato a você, a associação, ao povo português, eu vou aceitar o convite. Estou aqui de coração, estou muito feliz que a gente não vai passar em branco esse ano tão importante, né, onde nós festejamos os 100 anos da descoberta do método Reiki. Mas é isso. Estou vendo aqui que nós ainda temos 29 minutos. Que bom, que bom. Você pode me fazer perguntas, tá, Paula? Você pode me fazer perguntas. No seguimento desta abordagem toda maravilhosa, assente em documentos históricos, não é? Documentos históricos, conseguimos perceber que o Reiki trabalhamos o amor incondicional. E, portanto, a expansão da humanidade, a elevação da humanidade, parte por abrir o nosso coração nessa frequência que é o amor incondicional. Com certeza, tá? Com certeza é isso que você falou, tá? Eu gosto muito de fazer desenhos para os meus alunos, fazer desenhos, inclusive esse desenho que eu vou mostrar aqui, eu me lembro que eu coloquei no quadro lá na cidadezinha de A Corunha. As pessoas pensam que é La Corunha, mas a cidade já fez parte do território português, né? Inclusive lá as ruas não são calles, são ruas, tá? Que é a Galícia. Adoro, tenho amigos lá também. E o time de futebol é que chama La Corunha, né? O time de futebol daquela região. E eu me lembro do curso que você fez comigo, de eu ter colocado no quadro esse desenho, mostrando realmente o que acontece nesse caminho quando nós iniciamos esse caminho do Reiki. O Reiki é um caminho, né? Então, eu coloquei, não sei se você lembra, tá? Isso aqui são anotações que eu uso nas minhas aulas online, tá? Então, essa é a estrela de Davi, que é muito anterior a Davi, que é o hexagrama. Se vocês olharem, eu vou até pedir para você, Paulinha, procurar no Google a simbologia da medicina do sul da Índia, do Anahata Chakra, o chakra do coração, que é o chakra do amor. Você me perguntou sobre o amor. Então, vamos entender por que um reikiano, quando ele entra nesse caminho, ele tem essa transformação que conduz até o amor. Então, nós sabemos que, originalmente, o método Reiki ele tem 4 símbolos. Então, essa linha verde aqui seria uma linha imaginária, que nós chamamos, na medicina chinesa, na medicina indiana, de canal Sushumna. É um tubo por onde sobe a energia Kundalini, uma energia que vem do Sol, diferentes energias vêm do Sol, prana, que são coloridos, por isso que os chakras têm cores, são as cores que penetram em cada chakra, que vem do Sol, os pranas, a energia da eletricidade, do magnetismo, que é Forrati, e uma energia tão poderosa que pode ser comparada à energia nuclear, que é a energia Kundalini, que ela fica nessa região. E aqui estão, a energia sobe, dando giro aos chakras, cada chakra ligado a uma glândula do sistema endócrino, glândulas suprarrenais, glândulas sexuais, glândulas pancreáticas, timo, tireoide, pituitária e pineal. E a gente funciona através do bom funcionamento dessas glândulas que produzem hormônios. Hormônios são cristais em forma líquida, que vêm com uma programação, por isso que os chakras absorvem pranas diferentes. E quando nós iniciamos uma pessoa no Japão, eles chamam Shoden, no nível 1, que é o primeiro estágio, apesar de eu ter descoberto que existe um nível 0, a pessoa que se propõe a aprender o Reiki. Ela não recebeu a iniciação. Igual no tarô tem o arcano 0. Então, ela aprende sobre os princípios do Reiki, aprende a meditação Gachô, Hatsurei-ho, aquela técnica de banho seco, Kenyoku, aquelas práticas que a gente ensina, que fazem parte, a respiração de Oshin Pokyo-ho, a oração Rei-ji-ho, fazem parte de Hatsurei-ho. Isso está nos meus livros, livros do João Magalhães, nas pessoas que pesquisam o método de uma maneira mais profunda. Mas quando nós iniciamos uma pessoa no Shoden, que nós chamamos de nível 1,
a pessoa é iniciada com o símbolo Chokurei. Aqui no Brasil, nós falamos Chokurei, né? Portugal é Chokurei, mas é a questão da pronúncia. Então, o Chokurei está ligado ao magnetismo do planeta Terra, ao elemento Terra. E o primeiro chakra, que é o Muladhara Chakra, ele está ligado ao elemento Terra. Então, não há uma expansão de consciência. O que há é um despertar. Você colocou uma semente aqui, uma base sólida para a pessoa começar a desenvolver, a evoluir através dos princípios, dos poemas. Mas o nível 2 do Reiki, que no Japão eles denominam de Okuden, ou nível 2, a pessoa já começa a trabalhar com... Ela recebe novamente o Chokurei, e ela já poderia, no nível 1, algumas escolas ensinam a trabalhar com o Chokurei, mas começam a trabalhar com duas novas ferramentas, que são símbolos, que é o Seireki e o Honsha Zeishonen. Esses símbolos eles são implantados na glândula pineal, na epífise, uma glândula muito misteriosa, mas que ela repercute em todo o nosso corpo, como se fosse um chip de um telefone celular, de um telemóvel. O Seireki ele já está ligado à Lua, ao elemento água, que influencia as marés, maré alta, maré baixa. Então, obrigatoriamente, ocorre o que nós chamamos na ciência de salto orbital eletrônico quântico. Os elétrons eles pulam para uma outra órbita e eles não voltam. Isso é o que acontece numa lâmpada, quando Thomas Edison inventou a lâmpada. A energia elétrica vem, os elétrons absorvem, pulam para outra órbita. Quando eles voltam para a órbita original, eles emitem a energia elétrica na forma de fótons de luz. Isso que ilumina. Então, o reikiano é uma lâmpada, só que os elétrons pulam e não voltam. Isso gera a expansão de consciência. Então, o Seireki vai jogar a pessoa no segundo chakra, que é o chakra ligado ao corpo das emoções. Isso gera uma expansão de consciência. Eu me lembro, Paulinha, nós somos mais ou menos, o João Magalhães, temos praticamente a mesma idade, pouca variação, a época dos Beatles, dos hippies, já havia uma conexão muito forte, porque a pessoa, quando está no chakra básico, o que ela quer? Carro zero, carro caro, roupa de marca, ter um namorado, uma namorada bonita, para mostrar para os amiguinhos. Os valores são muito materiais. Mas quando a pessoa pula para o segundo chakra, ela se desliga um pouco da matéria. Por isso que os hippies já usavam roupa rasgada, não cortavam os cabelos, e se apaixonavam, casavam e separavam, porque aqui não tem amor, aqui tem paixão, uma reação bioquímica. Aí casava de novo e separava. Mas já havia uma preocupação com a ecologia, com o planeta, uma expansão de consciência. E o símbolo Honsha Zeishonen, que é implantado no ritual de sintonização, que no Japão eles chamam de Reijus, no nível 2 ainda no Okuden, isso desloca a nossa consciência até o terceiro chakra. Aqui seria o Muladhara, o Svadhisthana Chakra, o segundo do umbigo, e o terceiro, que é o Manipura Chakra. Isso vai gerar uma expansão maior, porque o primeiro chakra está ligado ao elemento terra, Chokurei, o segundo elemento água, Seireki, e o terceiro ao elemento fogo, o Honsha Zeishonen. Hon, no Japão, eles falam Nihon. Hon quer dizer sol, a casa da luz, onde nasce o sol, né? Os chineses veem o sol nascer no leste. Então, eles não falam Japão, Japão, falam Nihon, tá? A terra do sol nascente. Porque o Honsha Zeishonen nos liga ao sol, elemento fogo. Então, ocorre uma expansão e a pessoa, novamente, ela teve uma expansão de consciência. Então, quando a gente fala em espiritualidade, evolução espiritual, nós temos que analisar em termos de expandir a consciência. Corpo físico, emocional e mental. Aí entra novamente o Einstein. Físico, emocional e mental. A mente pensa. E o Einstein falava, a mente... Essa eu vou pedir para você colocar também na minha palestra, para você colocar, viu, Paulinho? Eu não mandei para vocês, mas posso mandar. Vou puxar uma caneta e assento já. Foi Albert Einstein. A mente que se abre a uma nova ideia
jamais voltará ao tamanho original, Albert Einstein. Então, no nível 3A, que no Japão eles chamam Shinpiden, que é o nível da realização espiritual, nós recebemos o símbolo Daikomyo, que está ligado ao elemento ar, que já é o quarto chakra, que é o chakra do amor. Então, o amor, eu sei que você tem filhos, que você morre de amores, um deles foi trabalhar em Dubai, você quase morreu, e a gente conversou, e eu te mandei algumas citações, porque o coração, ele só tem porta de entrada. Às vezes, tá, eu tenho 3 filhos que eu morro de amores, meus netos, às vezes a gente fica chateado com um amigo que a gente ama, com um filho, mas a gente não deixa de amar. Então, quando entra no coração, é um caminho sem retorno, é isso que o Einstein falou. Por isso que o nível 3A é o nível da realização. Mas você não tem como jogar a pessoa direto no coração, ela tem que galgar, ela tem que evoluir esse caminho. E aqui houve uma expansão de consciência. E aí, para o chakra Vishuddha, que é o da garganta, o Ajna e o Sarasrara, que é o coronário, aqui nós usamos, eu me lembro que num dos congressos, não sei qual deles, que eu me apresentei em Portugal, eu chamei um grupo de pessoas e fizemos um reiju de expansão de consciência. Aqui entram os 125 poemas que estão no manual que Mikao Sui entrava. Porque 1 mais 2, 3 mais 5 dá 8, que é Lemniscata. Então, a gente trabalhando com esses poemas, só que é um trabalho demorado, tá? Implica em reuniões semanais, tá? Eu ensino essa técnica para professores. Para professores. Me lembro que já ensinei para você também, que nós vamos galgando os degraus da iluminação ao longo de quase 4 anos. Porque é um poema, nós não temos como colocar no nosso coração mais de um dos poemas. E, misteriosamente, os poemas escritos pelo imperador Meiji, que veio a falecer em 1912, Isaac Newton, que viveu há 300 anos atrás, ele dizia o seguinte, que ele pôde ver mais longe, olha a humildade desse homem, porque ele estava apoiado de pé no ombro de gigantes, no plural. Nos deixou muita coisa, as 3 leis de Newton. Então, Mikao Sui, ele se apoiou no ombro de um gigante. E esse gigante foi o imperador Meiji. Dia 3 de novembro é o aniversário dele. Imagina, o Japão já teve, atualmente, o imperador atual é o de número 126. Se fosse feriado, aniversário de todo imperador, o Japão não ia trabalhar. Então, o único imperador ali, que é feriado nacional, que é o Dia Nacional da Cultura, é o dia 3 de novembro, que é o aniversário do imperador Meiji. De tão respeitado, de tão transformador que foi esse homem. E esse homem, ele escreveu misteriosamente 100.000 poemas. 100.000 poemas. É muito poema. Coube a Mikao Sui selecionar 125, que estão no manual. Menos de 1%. Por que que ele selecionou 125 e não 130, ou 100, ou 200? Porque ele queria nos dizer que o Reiki é um caminho de expansão de consciência. E isso nos remete também à parábola de Jesus da separação do joio e do trigo, a transformação que a humanidade sofrerá. As pessoas que vão entrar na fila do joio e as que entrarão na fila do trigo. E que o Reiki é um caminho espiritual para tirar as pessoas, a humanidade, do caminho do joio e colocar no caminho do trigo. Inclusive, um dos meus professores diz que Mikao Sui era um profeta. No memorial, diz que ele estudava ciências, não era esoterismo, divinatórias. Eu falo isso num livro que está publicado em Portugal, no último capítulo, Reiki como filosofia de vida. Que a humanidade sofreria uma transformação de consciência e ele selecionou um poema para cada imperador. Então,
essa transformação, essa separação do joio e do trigo, começaria a acontecer ao longo do imperador de número 125, ele segue vivo, tá? Tá bem idoso, está com 88 anos, então isso já está acontecendo, e Deus ter enviado o método Reiki para nos ajudar espiritualmente. O Reiki é uma técnica terapêutica, sim, serve para enxaqueca, para prisão de ventre, para pressão arterial. O Reiki é uma maneira de viver, uma filosofia de vida, baseada em cima dos 5 princípios do Reiki. Mas o Reiki também é espiritualidade, porque o Reiki une e o Reiki expande a nossa consciência. A iniciação do 3A, o Shimpiden, nos joga no coração, porque a energia vem do universo, é igual vapor de água. Você não consegue tomar banho com vapor de água numa sauna, você tem que condensar. A energia entra pelo coronário e a energia condensa no chakra do coração. O chakra do coração é um liquidificador, é a fábrica do Reiki. Por isso que a gente diz que Reiki é amor. Toda energia de cura, obrigatoriamente, é amor. Eu sei que você prega o amor, Paulinho. Eu me lembro uma vez que eu estava no aeroporto de São Paulo e veio um rapaz muito simpático, me deu um abraço tão amoroso. Falei, mas quem é você? Eu sou filho da Paula Castela. Pois foi. Você lembra disso? E o Sensei publicou logo, olha quem está aqui comigo no aeroporto. Então, fizemos uma foto, né? Eu vi o amor daquele rapaz. Então, a mãe que abraça um filho, ela transfere Reiki. A avó que beija um neto, o abraço que teu filho me deu, ele me passou Reiki, porque Reiki é amor. Mas muita gente tem dificuldade de se conectar com o chakra do coração. Então, o Reiki, ele é um caminho, tá? É um caminho interior, que você tem que galgar, os degraus são internos, e não adianta você buscar Deus fora de você. A busca é interior. E é o que o Einstein falou, tá? A religião do futuro será cósmica. A gente vai evoluindo até chegar aqui em cima, de acordo com os budistas que pregam a reencarnação, não há mais necessidade de reencarnar. Atingiu a iluminação. Tá? É um caminho de retorno à casa do Pai. Então, eu procurei explicar para vocês o que acontece à medida que nós vamos recebendo as sintonizações. E por que existem 125 poemas para que a gente continue evoluindo até o chakra coronário. Então, Portugal tem algumas pessoas que eu treinei e que conhecem esses reijus de expansão de consciência. Uma dessas pessoas é o João Magalhães, outra pessoa é você, a minha filha Juliana e tantos outros, que eu não vou citar nome, que eu acabo esquecendo de alguém, que estão preparados para orientar as pessoas que tenham interesse de utilizar o Reiki como método de expansão de consciência. Tá? Mas tudo começa com o chakra do amor. Então é isso, Paulinha. Eu tenho mais 11 minutos. Ai, que eu delícia. Poderia falar o dia inteiro aqui. Sem dúvida alguma. E acho que todas as pessoas partilham da mesma opinião, que ficaríamos aqui horas e horas a ouvi-lo, a beber e a todas as palavras que diz e dos ensinamentos profundos que nos dá. É sempre uma riqueza que nós nos fortalecemos. Eu acho que realmente a vida, sem o amor e sem doarmos como respiramos, não ocorre. Não é uma coisa que se pode fazer de conta. É uma coisa que tem que estar inata dentro de nós, não é? Que se sente essa energia. E eu acho que o processo evolutivo de cada um de nós, às vezes quando nos dizem assim, eu gostava tanto de saber o meu propósito de vida. Eu acho que realmente o nosso maior propósito de vida é realmente nós, nessa adversidade toda deste plano terreno, transmutarmos tudo na frequência de amor. Há bocado também falou, portanto, de um livro que vai sair já brevemente, que tem a ver com o Karuna Universal. Eu sei que eu também tenho esse conhecimento, que aí trabalhamos muito a compaixão.
A compaixão, acredita que ajuda-nos a atingir em plenitude o amor? Claro, claro. Então, Paulinha, para responder essa sua pergunta que você está falando, eu precisaria de um pouco mais de tempo, né? Temos 10 minutos, eu vou procurar resumir para você. Então, existem um grupo de professores, tá? Boa parte norte-americanos, que já eram mestres de Reiki, porque Havaio Takata desencarnou no dia 12 de dezembro de 1980. Ela é responsável por introduzir o método Reiki no Ocidente. Quando ela desencarnou, ela deixou 22 mestres vivos. Em seguida, foram criadas duas organizações, tá? A Reiki Alliance e a American International Reiki Association, se dividiram, e uma dessas organizações foi presidida pela neta de Takata, Phyllis Lei Furumoto. Essas organizações começaram a difundir o método. Uma parte desses 22, os 22, eles se dividiram nessas organizações, e uma outra parte resolveu desenvolver um trabalho independente. E o Reiki começou a crescer muito. E no ano de 1997, já vinham vários professores de Reiki no planeta. Inclusive, eu já era mestre de Reiki, há 1 ano e meio, mais ou menos. Estava começando a minha busca, a minha pesquisa. Isso aconteceu há 23 anos atrás. E entre esses norte-americanos, havia também uma mestre de Israel, de Tel Aviv, que é Rossi Naor. Ela já mestre de Reiki, ela muito voltada à Índia, ao yoga, ela sentia que faltava algo. Então, numa das viagens, nós temos um vídeo que eu posso te mandar, mas não vai caber, porque é um vídeo um pouco longo nessa minha palestra. Ela teve acesso a símbolos muito antigos, que estão em algumas divindades hinduístas, em pinturas. São 9 símbolos, em que estavam sendo codificados a utilização terapêutica por um guru, por um líder espiritual, que foi Satya Sai Baba. Então, ela recebeu esse conhecimento que estava sendo repassado por Sai Baba, que vivia na Índia. Sai Baba foi um ser, não vou ter muito tempo de falar sobre ele, mas ele esfregava as mãos, e das mãos dele saíam cinzas, que é conhecida como Vibhuti. Eu vou pedir aos quem estiver me escutando para pesquisar um pouco. E eu tenho um amigo pessoal, um dos meus alunos, dos 700 mestres que eu formei, que é o Richardson Vale, que era amigo pessoal do Sai Baba, um grande empresário no Rio de Janeiro e na Bahia. E ele ia uma vez por ano e passava um bom período. E ele dizia que essa cinza materializada pelo Sai Baba, as pessoas colocavam num pão com manteiga e se curavam de câncer. E pesquisando sobre essa cinza materializada, chegamos à conclusão que era Reiki em forma sólida. Ele era tão evoluído, o nível de consciência do Sai Baba, e quando levaram os símbolos para ele, ele conseguiu canalizar, exemplo, tivemos um grande paranormal no Brasil, foi o Chico Xavier, que escreveu de forma mediúnica mais de 500 livros, doando todos os royalties, abriu mão de qualquer lucro financeiro. Esses livros estão disponíveis, muitos em PDF. E ele tinha dons muito parecidos com o Chico Xavier brasileiro. E ele, de forma mediúnica, de insight, de canalização, ele passou a utilização terapêutica desses símbolos, denominando esse novo conjunto de conhecimento como Karuna. Karuna quer dizer amor incondicional. É o que Jesus sentia por toda a humanidade, tá? Que a gente sente por um filho, por um neto, mas Jesus conseguia sentir por todo, quando ele disse quem é meu pai, quem é minha mãe. E essa mestre, ela agregou esses 9 símbolos, ao método Reiki. O método Reiki continuou para ela sendo o carro-chefe, o grande alicerce. O que ela trouxe foram 9 ferramentas terapêuticas para fortalecer o trabalho do terapeuta Reiki. E ela denominou de Karuna.
alguns mestres criaram vertentes desse conhecimento, tá? Variantes, fizeram patentes. Para que nós lecionássemos, nós tínhamos que pagar royalty. E durante muitos anos eu lecionei, vinculado a uma dessas escolas, pagando royalty. E até que, avançando nas pesquisas, eu entendi que tudo isso é muito anterior a essas patentes e resolvi escrever um livro e me desligar dessas vertentes que cobram comissões e royalties. E eu estou lançando a semana que vem um livro denominado Karuna Universal, onde eu publico, tá? Eu explico da pesquisa dessa israelense, Rossi Naor, explico sobre a utilização dos símbolos e, assim, praticamente mostro um caminho para que os mestres de Reiki, mestre Karuna, possam ensinar esse método, por exemplo, dentro de instituições filantrópicas. Que até então, o mestre ele ia ensinar, mas ele tinha que pagar para ensinar de graça. Isso está permitindo essa possibilidade. Esse livro ele será publicado a semana que vem no Brasil. Esse livro foi escrito durante a pandemia, o ano de 2021. No ano de 2020, eu escrevi esse livro. Não estão publicados ainda em Portugal. Vou até conversar contigo, com o João Magalhães, com a minha filha Juliana, que moram em Portugal, para que vocês façam uma ponte com as editoras, porque são livros que poderão agregar muito à comunidade reikiana portuguesa. No Brasil, vai estar disponível. Então, eu procurei resumir um pouco, sabe, a história desse livro, mas ele estará disponível no Brasil. E tem mais, Paulinha. O teu exemplar, eu vou mandar de coração, será um presente meu, tá? Vou mandar pelos Correios, do João Magalhães, Gratidão. de mais alguns amigos muito queridos, que eu quero muito bem, que moram em Portugal. Tá? Gratidão. Será um presente. E é isso, Paulinha. Temos mais 3 minutos. Caso você queira me fazer alguma pergunta, a gente já não tem mais muito tempo. Há bocado abordou sobre os poemas do Imperador Meiji. Eu tenho aqui esse livro, aliás, aqueles livros todos e mais alguns são do Sensei, porque eu faço questão de ter alguns na edição portuguesa e até na edição brasileira. Este livro tem 20 anos, foi o primeiro livro que eu tive seu em espanhol, porque não havia cá em Portugal nenhum livro, e portanto, quando eu fiz a minha primeira formação, a moça, o casal era holandês, que me formou, depois arranjou-me, 3 ou 4 anos depois, um dos livros em espanhol era o do Sensei, que é este. Este livro tem 20 anos aqui na edição. Eu escrevi esse livro, o Reiki Universal, foi meu primeiro livro. Os computadores eram muito caros, pouca gente estava conectada à internet, nós ainda tínhamos e-mail, nada disso. Não haviam livros para pesquisar, eu escrevi à mão, a lápis, às 6 horas da manhã, veio muito de forma intuitiva. Lógico que eu pesquisei algumas coisas, havia muito pouca fonte de pesquisa, fiz algumas viagens para tirar algumas dúvidas, e depois eu não entendi a minha letra, Rita tinha que escrever com a letra dela para que uma pessoa do nosso prédio digitasse, e eu não imaginava o sucesso tão grande que nós teríamos com esse livro. Ele já vendeu mais de 500 mil exemplares. Este é de 1999. A versão em espanhol, ele é mais antigo, né? Na verdade, ele saiu em 97 em espanhol, esse seu é de 99, e no Brasil ele saiu em 96. E eu fui muito feliz com esse livro, um livro simples, né? Básico, o Reiki Universal. Quando eu cheguei em Portugal, as pessoas estavam criando uma associação de Reiki Universal, como criaram de Reiki Essencial, porque havia o livro Reiki Essencial de Diane Stein. Eu falei, peraí, Reiki Universal não é um método, é o nome de um livro, né? Eu consegui interferir um pouco nesse acontecimento, e é um livro básico que levou muita gente a buscar o Reiki.
muito grato por fazer referência a ele. Há bocadinho, como estávamos a falar dos poemas do Imperador Meiji, eu, nas minhas aulas, é inevitável não propor este livro aos alunos, porque, de facto, no mercado, em estudo, como fala que para nós expandimos a consciência, um dos caminhos é interiorizarmos os poemas. E este livro, para mim, Sensei, é um livro que é uma bíblia para o reikiano e não só. E tem uma dinâmica muito interessante, em que eu ponho os alunos a estudarem, falamos as citações e trazemos este livro ao nosso momento do aqui e agora. Ou seja, eu posso abrir um poema e leio detalhadamente. Ele nem sempre me diz a mesma coisa, o que eu acho este livro extraordinário. Nem sempre me diz a mesma coisa, porque o meu sentimento, o meu estado de energia, a minha forma de ver naquele dia, não é a forma que eu vi anteriormente. E, portanto, este livro também já tem alguns anos na minha mão, e um deles está na minha mesa de cabeceira, o outro está no espaço. E eu acho que através daqui nós conseguiremos fazer também um estudo e uma interiorização mais pormenorizada para alcançarmos o nosso reequilíbrio e até nos reencontrarmos e conectarmos connosco, que nos tempos atuais muitas vezes estamos fora, não estamos cá dentro. Exatamente, Paula. Esse livro que você está mostrando, ele pesa mais de 1 quilo, né? Você viu que ele tem uma capa linda. Ele tem... Essa é a contracapa. A capa é cor de abóbora. Esta é de Portugal. Essa é a versão portuguesa, né? A versão brasileira, ela tem a tonalidade azul violeta, né? E tem a versão espanhola. Na verdade, esse livro ele saiu primeiro na Espanha. Esse livro é um dos livros, talvez tenha sido o livro mais complexo que eu escrevi, que coube a minha missão de interpretar os 125 poemas escritos pelo imperador e selecionados pelo Sensei Usui. Então, foi uma missão delicada, porque, imagina, quem escreveu foi o imperador Meiji, um gigante. Depois, o Sensei Usui selecionou, e coube a mim, engenheiro agrônomo, piloto de aviões também, interpretar espiritualmente. E procurei mostrar às pessoas, fazer nesse livro o link entre o método Reiki e a espiritualidade. É um livro que você pode abrir em qualquer página, que vai tocar o teu coração, porque todos os poemas são válidos, ele não existe uma sequência. O capítulo mais importante é o último capítulo, em que eu falo sobre esse tema desse seminário que você idealizou, que é o Reiki e a espiritualidade. Recomendo, tá? Ele foi publicado em Portugal pela Diná Livro, figura da minha amiga Paula Amaro, seu Silvério, pai dela. E está na Espanha também, está no Brasil. E é o livro que nós utilizamos na nossa atividade de expansão de consciência. É isso, Paulinha, são 11h03. Eu não sei se eu tenho tempo, tenho medo de ocupar o horário. Ainda pode dizer mais alguma coisa que sinta aí no coração. Então, Paulinha, eu quero agradecer, né? A gente tem que viver em gratidão. O terceiro princípio do Reiki, né? Okoruna Shinpai Suna Kanshashite. É como se fosse o cimento que conecta as duas primeiros princípios, um fazendo versão à raiva, Okoruna, outro à preocupação, Shinpai Suna. Depois, ao quarto princípio, que faz versão sobre o trabalho feito com amor, Gyo Hageme, e a gentileza, Hitoni Shinsetsuni. Tudo no Japão começa e termina com gentileza. Então, o quinto princípio é a gentileza, e cabe à gratidão fazer o link entre as emoções e as atitudes. Então, eu termino em gentileza, agradecendo pelo brilhante trabalho que a Associação Portuguesa de Reiki presta, não só para a comunidade portuguesa, como para os brasileiros. Eu sempre nos meus cursos falo, procurem a associação, procurem que vocês vão aprender. Então, agradeço a associação, agradeço ao João, a Silvia, agradeço a você e a todos esses mestres portugueses que prestam tão grande serviço. E agradeço a minha esposa, né? Sem ela eu não teria chegado onde eu cheguei. A minha filha, Juliana, que me transformou quando ela nasceu no ano de 1986.
E agradeço principalmente aos meus alunos, a minha mãe, que me trouxe ao mundo, Alícia, e agradeço aos meus alunos, que me procuraram para aprender e se tornaram os meus maiores mestres. Entre essas pessoas está você, Paulinha. Então, muito grato pela atenção de todos. E eu sou muito grata por estar aqui presente, por estarmos aqui os dois numa logística tão longe, mas tão perto, ligados aqui no coração. Para mim é uma honra estar ser sua amiga, ser meu sensei, e que foi tão importante e é tão importante todas as suas aulas e estar presente na minha vida. Portanto, eu agradeço também de uma forma muito gentil e profunda de coração todo esse caminho que me tem orientado, me tem conduzido neste mundo do Reiki e não só, para nós tornarmos umas pessoas melhores. Maravilha. E que todos os palestrantes que farão parte desse seminário possam tocar o coração de cada pessoa que venha a participar, a assistir, no sentido de que transforme cada reikiano num ser humano melhor. Estou muito grato, Paula. Deus te abençoe. Também. Uma enorme gratidão. Até já. Um beijo no seu coração. Obrigada, igualmente.